Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Talvez você não se lembre, mas num passado bem distante, quando o Vasco ainda era pobre, o clube anunciou alguns reforços para a temporada 2022. O volante Zé Gabriel, que inclusive já estreou pelo Vasco, o zagueiro Quinteiro, que veio do Fortaleza, disputou a última Série A pelo Juventude emprestado e chega ao Vasco por empréstimo do Fortaleza, e o meia Luiz Henrique também chega do time cearense. Dos dois primeiros eu já fiz a análise aqui no canal, faltou só do Luiz Henrique e é o que eu vou trazer hoje para vocês. Então se você estava aguardando essa análise aqui, já chega deixando o like e deixe seu comentário também. Você acha que o Luiz Henrique pode contribuir para o Vasco na Série B desse ano? E em qual função você acha que ele deve ser utilizado? Segundo homem de meio, um reserva do Nenê, jogando mais pelo lado, enfim. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não conhece meu trabalho, aproveita e já se inscreve. Mas bora lá, sem enrolar, vamos falar do Luiz Henrique, novo contratado do Vasco. Luiz Henrique é meia, canhoto, tem 22 anos de idade, na verdade faz 23 agora em março, e foi criado nas divisões de base do Flamengo, clube onde ele estreou como profissional em 2020. Aliás, Luiz Henrique trabalhou com o Zé Ricardo na base do Flamengo. Em 2014, os dois estiveram juntos no Sub-15 do clube. O meia, no entanto, disputou apenas 2 jogos como profissional com a camisa rubro-negra e logo se transferiu para o Fortaleza. Ficou até um pouquinho mais da metade da temporada passada atuando pela equipe, na maioria do tempo, na verdade, como reserva, e depois foi cedido ao Botafogo, onde foi campeão da Série B com o clube carioca, só que atuando muito pouco também. Fez 11 partidas, mas não chegou a ter 200 minutos em campo. Aliás, essa é uma das questões do Luiz Henrique. O perfil do Luiz Henrique é muito parecido com um de outros contratados do Vasco para esse ano. O Everton, Vitinho, Isaac, todos jogadores recém-promovidos aos profissionais, com baixa minutagem dos clubes de onde eles vieram e que tentam agora no Vasco iniciar praticamente a sua carreira, ter uma minutagem um pouco maior, ganhar uma rodagem ainda maior. Jogadores de 22, 23 anos de idade que estão começando ainda e que praticamente não tiveram chances nas equipes anteriores. Só para você ter uma noção, o Luiz Henrique, mesmo com 43 jogos como profissional, acumula só 1.700 minutos mais ou menos dentro de campo. Isso é equivalente a menos de 20 jogos, 19 partidas mais ou menos. E por ser fracionado, dificulta ainda mais o desempenho, né? Você tem 10, 15 minutos em cada jogo ali para mostrar alguma coisa e muitas vezes acaba não dando tempo do jogador sequer tocar na bola direito. Mas tem um número interessante, é difícil pegar números gerais de um jogador que atua muito pouco, mas tem um número que me chama a atenção. Apesar da baixa minutagem do Luiz Henrique, ele tem um volume alto de participações diretas em gols. Luiz Henrique tem 3 gols e 6 assistências, ou seja, 9 participações diretas em gol e em praticamente 19 jogos como profissional. Ou seja, uma participação a cada 2 jogos aproximadamente. É algo expressivo. Para um jogador que nunca teve uma sequência como titular, para um jogador que está basicamente iniciando a carreira e sempre fracionando esse período dentro de campo, é um número que a gente tem que ficar de olho. Até por uma das principais características do Luiz Henrique, que é exatamente esse último passe. E pode ser tanto uma bola longa, quanto uma bola mais curta. Um passe ali mais de um camisa 10, próximo da área. O Luiz Henrique tem essa facilidade de jogar um pouco mais avançado, pode ser uma reserva do Nenê, por exemplo, jogando mais como meia central, em alguns momentos pelo Fortaleza, mesmo não sendo esse meia central, ele passava por ali, ele se aproximava dos 2 atacantes, o Wellington Paulista e Romarinho, David, enfim, quem tivesse como titular ali do Fortaleza, que foi onde ele atuou um pouco mais, ele saía da esquerda para dentro. No Fortaleza, o Luiz Henrique foi uma espécie de interior pela esquerda. O Fortaleza jogava num 3-5-2, então você tinha o Ederson um pouco mais centralizado, o Crispim bem aberto como um ala pela esquerda, e o Luiz Henrique, quando jogou, quando teve chances, muitas vezes atuava entre os dois, ou seja, nesse meio espaço pela esquerda. Só que muitas vezes com facilidade, com uma liberdade para sair, para flutuar, para cair tanto pela ponta, invertendo com o Lucas Crispim, quanto jogar mais pelo meio, como se fosse mais um 10. Ou seja, é o que a gente costuma chamar de um volante misto, ou seja, um meia que participa da construção lá de trás, da saída de bola, do último passe e tenta chegar um pouco mais à frente também para finalizar. Pô, Garoni, pelo que você tá falando, então o Luiz Henrique é um craque. Não é isso.
Como eu disse aqui, o Luiz Henrique é um jogador em início de carreira, que ainda é muito irregular. Se por um lado, olhando os números gerais, ele é um jogador que tem uma boa média de participação em gol, olhando os números ainda mais amplos, ele tem participado pouco, até por isso, talvez, nunca tenha tido uma sequência como titular. É um jogador que em alguns momentos se esconde do jogo, por não ter realmente aquela capacidade de 10, como é um Nenê, por exemplo, a capacidade de finalização que falta ao Luiz Henrique, até por isso ele tem poucos gols na carreira, tem mais assistência do que gols, e algumas dessas assistências, como eu disse aqui, vindo lá de trás, numa bola longa esticada para os jogadores de frente, ele acaba não sendo tão efetivo ofensivamente na hora de concluir as jogadas. E por ser um jogador também que, apesar de se esforçar para fazer uma marcação, diminuir a pressão, e fazia muito isso no Fortaleza, na hora de diminuir o espaço, né? Aumentar a pressão e diminuir o espaço, mas não é um jogador de combate, não é aquele volantão, ele fica no meio do caminho nos dois. Ele não chega a ser um volante de uma pegada muito forte e nem um meia de uma construção mais decisiva, né? Ou ao menos não foi nesse período que ele teve. É um jogador que muitas vezes toca só de lado, faz o simples e acaba não se comprometendo, mas também acaba não produzindo nada de grandioso, nada de diferencial para você imaginar como um 10, por exemplo. Ainda assim, eu acho que é um jogador interessante para ter no elenco, até por poder fazer múltiplas funções. Acho que é um jogador com as características que o Zé gosta de utilizar, por exemplo, como segundo homem de meio campo, como tem sido o Juninho, por exemplo, um jogador para brigar por posição com o Juninho ou ser o reserva do Juninho. Em alguns momentos, em caso de necessidade, pode jogar um pouquinho mais aberto pelo lado, como o Zé gosta de ter, por exemplo, um meia canhoto pela direita. O Nazário já vinha jogando dessa maneira, o Peck no último jogo, por exemplo, quando o Sanches entrou, foi para aquele lado, inclusive o gol do Vasco contra o Audax sai exatamente de uma jogada de meia do Peck pela direita, onde ele carrega para dentro e faz o lançamento. O Luiz Henrique tem essa característica da bola longa, de cortar para dentro e desse último passe. Então é um jogador que pode ser uma espécie de coringa ali nesse elenco para o Zé Ricardo e ele gosta disso. O Zé gosta do jogador que faz mais de uma função. Então a gente pode ver o Luiz Henrique como segundo homem de meio campo, imaginando no 4-2-3-1, pode ser uma reserva para o Nenê, ainda que não seja a altura, mas no caso de necessidade, até para entrar nos jogos, para diminuir um pouquinho a minutagem do Nenê, principalmente em partidas que já estão um pouco mais decididas. E pode, apesar de não ser um jogador de velocidade, o Nazário também não é, ser um desses nomes que podem brigar ali para fazer esse meia pela direita, esse meia canhoto pela direita, como o Zé gosta, como já teve o Wagner, por exemplo, em 2017 no Vasco. E até o próprio Guilherme Costa também queria da base do Vasco naquele período. Acho muito improvável que o Luiz Henrique seja titular desse time, mas acho que pode ser uma peça útil para você dar volume nesse elenco. O Vasco tem um elenco ainda muito limitado. O Luiz Henrique traz algumas opções que podem ser úteis para o Zé Ricardo durante a campanha. Acho mais útil, por exemplo, do que o Isaac, que foi uma contratação que chegou num perfil similar, mas com nível técnico, ao meu ver, abaixo. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Luiz Henrique com a camisa vascaína. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.